Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bem, em nome do Citraeng, agradecemos as presenças e participações de todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Por ordem da Comissão Eleitoral, está vedada a participação de coordenadores, candidatos, sejam eles candidatos à diretoria ou ao Conselho Fiscal, na composição das mesas durante o evento a ser realizado ao longo do dia de hoje, bem como vedados a todos os presentes, candidatos ou não, fazer campanha, distribuir propagandas, usar camisetas ou quaisquer outros materiais que remetam à propaganda eleitoral do Citraeng. Distribuir santinhos, entre outros, botões, enfim, quaisquer tipos de materiais de campanha. O descumprimento sujeita aos candidatos, estão sujeitos os candidatos à impugnação da candidatura. E por esta razão, a mesa vai ser composta apenas por cada palestrante e a gente vai se fixar apenas no evento, que a programação ficou na cadeira de todos vocês aí, sem nenhuma manifestação política relacionada às eleições do Citraeng. Isso vale para todos nós, inclusive quem não é candidato. Posso fazer uma sugestão? Eu sugiro que você... Bom dia a todos e todas, colegas. Eu sugiro a Margarete, que está agora, nesse momento, na direção dos trabalhos, que ela convidasse para compor a mesa um colega de cada justiça que esteja aqui presente. Um colega da Justiça do Trabalho, um colega da Justiça Eleitoral, um colega da Justiça Federal, um colega da Justiça Militar. Acho que estaremos muito, que não sejam, evidentemente, candidatos. E acho que estaremos muito bem representados e a mesa ficaria muito bem composta. É só uma sugestão, por favor. Ô, Sônia, eu realmente, eu recebi a sua orientação, não sei como isso seria conduzido, avaliado pela Comissão Eleitoral, sobretudo. Aí eu acho que, eu não sei se vocês, embora o evento não seja um evento deliberativo, porque não é instância deliberativa, eu não sei se vocês vão estar de acordo com isso, ou, até para resguardar tanto a gente, né, a própria direção, e evitar, a não ser que vocês tenham uma posição diferente e a gente registra isso. Não? Bom, então, se vocês estiverem de acordo, eu agradeço a sugestão, mas aí a gente dá continuidade dessa forma. E os debates relacionados ao trabalho, isso não tem problema, a manifestação de todos sempre vai ser bem-vinda. Se vocês precisarem de alguma coisa, a gente tem as ordens. Temos eu, a Eunice, o Igor, que somos os funcionários, o Kaique da comunicação, e a gente está aqui para prestar quaisquer esclarecimentos que vocês precisarem, tá certo? Eu vou passar aqui para a Eunice a palavra. Ela é nossa funcionária, ela tem alguns informes relacionados ao serviço do Citraeng, e em seguida a gente vai convidar para compor a mesa e já iniciar a palestra do dia o Dr. Lobato. Tá? Bom dia, pessoal. Eu sou Eunice, atualmente secretária do setor jurídico, responsável pelas parcerias, né, e atualmente o Citraeng tem bastante parcerias bem atrativas, né? Temos o aplicativo que tem mais de 24 mil estabelecimentos, né? No jurídico a gente conta lá com as causas coletivas, né? As causas individuais. Os atendimentos podem ser feitos, né, por e-mail, né, presenciais segundas, quartas e sextas. E é isso. A gente está com o PET, né? Informo que são bastantes os convênios. Atualmente a gente está também com o Gympass, que é também um aplicativo, né? E quaisquer orientações e informações estou à disposição, tá bom? Obrigada. Então, para dar sequência e já iniciarmos os trabalhos, eu vou convidar o Dr. Arthur Lobato,
que vai proferir a primeira palestra sobre o tema Straeng enfrentando o assédio moral, sexual, discriminação e o racismo no PJU. O Dr. Lobato ele é o responsável técnico pelo Departamento de Saúde do Trabalhador e Combate ao Assédio Moral do Straeng. Acho que todos já conhecem, então fiquem à vontade. Bom dia. É sempre importante a gente estar aqui para falar sobre assédio moral, porque o Citraeng já desenvolve esse trabalho, né, de combate ao assédio moral desde 2015. E o nosso trabalho ele é silencioso. Como o nosso trabalho envolve a saúde do servidor, a gente não divulga o que está acontecendo. A gente só informa aqui nesses eventos, no site, que nós temos esse trabalho, que parte da parte de prevenção, que parte da parte de intervenção e do acolhimento, né? Esse acolhimento para que a gente possa entender se está tendo assédio moral, como é que ele é feito, o que pode ser feito, de forma sempre a preservar a vítima, né? Porque a gente sabe que o assédio moral é uma relação de forças, né? É uma relação de poder, e que a parte mais fraca ela tem que ser representada pelo sindicato. Só um minutinho aqui que eu vou pôr aqui o cronômetro. Eu fiz aqui umas apresentações, porque é sempre bom a gente entender o que é o assédio moral, como é que ele acontece e o que pode ser feito. Quando eu falo que o nosso trabalho é silencioso, é porque a gente tem o sigilo como ponto principal na defesa do servidor. Então, o servidor que estiver sofrendo assédio moral, ou estiver sofrendo alguma violência no trabalho, seja um assédio sexual, uma discriminação, nós estamos lá sempre a postos, né, para que vocês possam ser orientados. Tem assessoria jurídica também, que depois discute o caso, nós levamos o caso à diretoria, mas esses casos não são publicizados, são feitos assim, ações internamente, e a gente dá toda essa orientação, seja no campo da psicologia, seja no campo jurídico, seja no campo da ação sindical, né? E o que a gente tem que entender, primeiramente, com relação ao assédio moral? Que as pessoas são diferentes, né? Por isso que acontecem certas situações que vão marcar muito mais uma pessoa que a outra. Porque nós temos o que a gente chama a nossa subjetividade. E a nossa subjetividade faz parte dos nossos sonhos, nossos desejos, nossos padrões, nossa ética. Então, certas coisas que talvez entrem no ouvido do outro e saem pelo outro, para algumas pessoas aquilo afeta profundamente. Porque nós vamos entender que o assédio moral, né, é uma série de atos visando a humilhar, usando a denegrir, usando a desmoralizar a pessoa, né? E que nós temos, então, que ver que as pessoas reagem diferente, porque nós estamos vivendo um novo modelo de gestão, né? Que é o chamado Judiciário 4.0, que tem a ver com a quarta revolução industrial, que é a revolução das máquinas informacionais, né? Hoje nós temos aqui um aparelho de celular, que nós temos tudo, né? Você se comunica através de redes sociais, você se comunica com a sua família, você se comunica no exterior, se comunica no trabalho. E essas redes informacionais que nos colocam todos em conectividade, ela chega também no serviço público de uma forma avassaladora. Então nós temos uma transição, vocês pegaram toda essa transição que vem a toque de caixa, né? O papel do processo físico para o processo digital, que é um outro processo cognitivo, é uma outra, nova forma de se trabalhar. E isso você não muda sua constituição de trabalho, né, que você exerce aí durante vários anos, da noite para o dia.
E começa então um novo procedimento que está gerando muito sofrimento e que também está tendo alguns indícios de assédio moral, que é a política de metas de produtividade, né? Porque o que agora importa no tribunal são os números, né? E começa essa questão: como é que nós vamos fazer para cumprir essas metas? Porque exige-se da noite para o dia uma produtividade que tem que ser marcada, né? Porque o processo eletrônico também ele marca, além da produtividade, o tempo que você está trabalhando, e com exigências cada vez maior, como se nós fôssemos máquinas, né? Como se tivéssemos que produzir de uma forma incessante, sendo que cada trabalho demanda, cada processo demanda um olhar, uma leitura, você tem que passar para o outro, não é uma coisa assim que você vai fazendo toda na sequência, né? E com essa pressão sobre as metas, né, de você estar sempre produzindo mais, que as metas têm que ser batidas, quais são os impactos sobre a saúde do servidor? É isso que nós temos também estudando, né? E a gente lança a questão: existe pessoal suficiente para esse trabalho ser realizado? Porque muitas vezes nós vemos uma equipe com 10 pessoas cumprindo uma meta. Aí se uma pessoa aposenta, 9 tem que cumprir a mesma meta. Se uma pessoa tira férias, 8 tem que cumprir a mesma meta. Se uma pessoa adoece, 7 tem que cumprir a mesma meta. Então é importante que tenha uma adaptação da política de metas para a equipe que está sendo ali realizando o trabalho. E nós estamos vendo que isso não acontece, o que gera uma sobrecarga de trabalho, e essa sobrecarga vai gerando um alto nível de estresse, de sofrimento, e que vai posteriormente levando ao adoecimento, né? E outra coisa, qual o fator motivacional que vocês têm para executar essas metas? Vocês têm algum fator motivacional para bater meta? Alguém tem? Pois não. Vocês têm folga quando bate meta? Pois é, seria já uma forma de ter uma compensação, né? Mas a maioria das pessoas aqui está dizendo que não tem uma satisfação pessoal, né? E consegue cumprir essas metas sempre? Então é importante isso, né? A satisfação pessoal. Mas nós vemos que em questões práticas, o único beneficiado quando a equipe está batendo sempre metas é o magistrado, né? Porque é ele que ganha uma promoção, ele que se é substituto vira titular, se é titular na comarca pequena vai para maior. É como se um time de futebol fosse campeão e só o técnico fosse agraciado, né? Então nós não somos contra a política de metas e produtividade, mas nós temos que entender se essa política está sendo feita de uma forma abusiva, pode ser considerado um assédio institucional, como nós vamos ver no final, né? E nós temos que ver também qual que é o critério, né, nessa questão das metas, porque nós temos também a questão da dificuldade de cada processo, né? Então, se, por exemplo, quando teve no Tribunal de Justiça do Estado a questão do Uber versus táxi, teve que se cadastrar 7.500 taxistas. Então, só essa questão envolvendo esse processo, quanto tempo que essa pessoa demorou? Então, a meta dela, quando vem a produtividade de um processo, enquanto que outras pessoas com processos mais simples, elas estão assim uma produtividade maior. Então esse índice de produtividade também tem que ser questionado, porque teria que ter um dificultador dos processos para que a produtividade fosse realmente com inteira veracidade. Então nós vemos esses problemas na política de metas e produtividade, e eu queria depois aí no debate ouvir, porque eu sempre venho aqui nos encontros para aprender, né? Vocês me passaram as informações, mas eu estou dando esse alerta, né? A política de metas e produtividade, porque nós vemos que é o seguinte, que eu sou responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Da mesma forma como a colega aqui falou que tem uma satisfação pessoal quando a meta é batida, isso gera uma angústia, um sofrimento quando você não consegue bater essa meta. E muitas vezes você está se esforçando ao máximo, mas o volume de serviço está acima da sua capacidade de trabalho.
Porque aí a gente vê que no trabalho atualmente, né, estou dando um panorama do mundo do trabalho no judiciário, para a gente entender melhor como é que vem o assédio moral. A gente tem um aumento do ritmo do trabalho, né? O trabalho é mais intenso, ele tem que vir com mais velocidade. Então nós temos também um aumento da carga de trabalho, né? Você tem mais tarefas para realizar. Você tem programas interativos, igual não existe, você vai fazer uma questão envolvendo outro estado, não existe uma interação entre o programa de Minas com o programa de outro estado. Você vai fazer uma pesquisa na Receita Federal, ela é bloqueada porque o ID do computador é do tribunal. Então nós temos várias questões aí que têm que ser resolvidas e que geram estresse, que geram insatisfação nas pessoas, porque elas não conseguem realizar o trabalho. E nós temos assim, a informática, né, com esse controle do tempo e da produtividade, e as redes sociais corporativas, né? Isso aconteceu muito durante a pandemia, né? A invasão do espaço particular e social pelo trabalho. Então a gente, sem perceber, a gente está totalmente envolvido nesse mundo do trabalho, justamente porque a gente vive um mundo conectado. Conectado não só nos aspectos pessoais, familiares, mas nos aspectos do trabalho também. Então muitas vezes a gente chega no fim do dia, talvez igual nessa figura, né? Com aquele monte de processo físico, um processo eletrônico, e já não aguentando mais. Esse aí já é o quadro que vai levando ao adoecimento. Porque por enquanto nós não estamos falando de assédio moral, mas esse excesso de trabalho que leva você a fazer o trabalho em casa, a fazer trabalho nos fins de semana, né? Porque o PJE permite isso, faz com que a gente, sem perceber, a gente fique mais estressado, mais nervoso, mais angustiado, e isso vai levando a um quadro de sofrimento que vai cair para um quadro de adoecimento. O adoecimento é quando realmente a pessoa desaba. Nós vamos ver agora os efeitos dos adoecimentos. É importante a gente dizer que o maior índice de afastamento atualmente no serviço público são pelas doenças envolvendo doenças mentais e emocionais. Se antes era LERDORT, né, porque tinha que mexer com o processo, pegar nas gavetas, subir e carregar processo prezado, hoje em dia são as questões envolvendo a mente, né, as questões cognitivas e as emoções, né? Então nós já temos aí um terreno fértil também para o assédio moral, porque começa a haver uma certa competitividade, né? Começa a haver uma disputa por cargos e funções comissionadas. Essa competitividade faz com que a gente chame daquele assédio horizontal, assédio entre colegas, né? Então é um alerta que a gente está dando, que a gente tem que ser mais solidário. E nós estamos vendo que no mundo do trabalho as pessoas estão cada vez mais individualistas, né? E qual que é um terreno fértil para o assédio moral? A fofoca, uma administração que é feita pelo medo, ausência de diálogo, proibir festas de confraternização, esse autoritarismo, né, de exigir que as coisas têm que ser do jeito deles, né, dos chefes, né, dos magistrados, dos gerentes, não ensinar a exigir produtividade, ameaças em forma de brincadeira, proibição de conversas, né, como se o ambiente de trabalho você não pudesse comentar uma questão com outra pessoa, ou mesmo você querer saber quando você está trabalhando, você se informa com o seu colega, né? A equipe te ajuda. Às vezes tem um problema que você está vivendo, você perguntando a outra pessoa, ela te responde rapidamente. Essa interação no trabalho. Então nós temos que ver que o trabalho ele não pode ser uma coisa mecânica, você ser lá sentado na sua mesa em frente ao computador, sem levantar para fazer uma pausa, para descansar a vista, porque se você ficar mais de 3, 4 horas em frente ao computador, você não vai conseguir se concentrar. A gente tem que estar sempre levantando, fazer uma pausa, mas tem lugar que até o tempo de ir no banheiro você tem que pedir licença, chefia. Então é contra esse modo de trabalho, né, opressor, contra esse modo de trabalho abusivo, que o sindicato está à disposição, para que as pessoas procurem, para que relatem os fatos, para que nós possamos pensar junto o que nós podemos fazer. E o maior problema que eu vejo é esse impedimento de realizar pausas na digitalização e de se afastar do monitor, porque todos os estudos falam que a cada 1 hora você tem que dar um intervalo de 5 minutos, você tem que se levantar do monitor, né, para não cansar muito a vista e conseguir realizar suas tarefas.
E aí a gente já cai no assédio moral, né? Que é essa conduta abusiva, né? Acho que essa figura mostra muito bem isso, né? Como é que a pessoa ali está sendo humilhada, né? Gritos. Vocês acham que isso não acontece? Mas acontece muito, ser tratado aos gritos, né? Ser cobrada de uma forma abusiva, agressiva. Então isso vai contra, inclusive, a questão da urbanidade, né? Que é um dos direitos e deveres do servidor, né? Bom, vamos entender então, vamos analisar bem o que é assédio moral, esse conceito da doutora Margarita Barreto, que infelizmente faleceu ano passado, uma das pioneiras nessa questão do assédio moral, e do professor Roberto Luane. Ela é muito importante. Olha, para começar, o que é assédio moral? Assédio moral é uma conduta abusiva. Então toda conduta que tem abuso, que tem excesso, que está te afetando, né? Ela é intencional, ela é frequente e repetida, que ocorre no meio ambiente laboral, cuja causalidade se relaciona com as formas de organizar o trabalho e a cultura organizacional, e que visa humilhar, desqualificar o indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo sua dignidade e colocando em risco sua integridade pessoal e profissional. Então veja bem, se o assédio moral é uma conduta abusiva, frequente, repetida, ela vai afetar então o quê? A dignidade, né? E a dignidade da pessoa humana é uma das cláusulas mais importantes da nossa Constituição. Então a gente já vê onde tem o assédio, quando a nossa dignidade é afrontada, né? E essa coloca a nossa integridade pessoal e profissional, porque muitas vezes você não pode reagir, porque o assédio é sempre exercido por quem tem poder. E esse poder, muitas vezes, faz com que a pessoa engula aquele discurso e vá sofrendo silenciosamente. E esse sofrimento silencioso é que leva ao adoecimento. Ou então, a pessoa leva esse mal-estar para casa e começa a descarregar nas pessoas queridas, na esposa, no esposo, nos filhos, nas filhas. Então, isso já é um sinal que a pessoa está em sofrimento. Então, quando a gente faz esse trabalho aqui de prevenção, é para alertar. Se você perceber que você está muito nervoso por causa de coisa do trabalho, que você está muito estressado, porque você está se sentindo culpado, que você deve então procurar o sindicato, nos procurar lá no núcleo de saúde, para que a gente possa dar orientação. Porque quem está de fora tem um olhar diferenciado que vai ajudar melhor você a entender e o que pode ser feito, né? Eu acho que é importante a gente falar que o assédio moral é um conceito científico, é uma relação de causa e efeito. Porque onde tem assédio moral, tem sofrimento e adoecimento. E nós poderíamos aqui ficar falando sobre assédio moral a manhã inteira, mas eu vou falar uma palavra: humilhação. Quem que nunca foi humilhado na nossa vida? E o que acontece quando a gente é humilhado? A gente não quer que os outros saibam, a gente esconde aquilo, a gente deixa aquele mal-estar ficar dentro da gente. E essa humilhação, todo mundo sabe o significado dessa palavra, porque todo mundo vivenciou. E o que nós queremos com esse trabalho de prevenção é que vocês compreendam o que é o assédio moral, para que possa evitar que esse assédio moral aconteça quando ele está no início. Porque senão, quando a pessoa está adoecida, como é que nós vamos resgatar a dignidade, como é que nós vamos resgatar a saúde dessa pessoa que foi suportando, até o momento que ela adoece, né? E o que é o problema? Como o assédio é moral, como são efeitos assim sobre a mente da gente, sobre as nossas emoções, a gente chama dessa violência moral, as marcas não são visíveis. Então, diferente de uma violência física, quando uma pessoa quebra o braço, né, ela fica realmente com uma prova, né? E a violência moral? Como é que eu vou medir essa violência moral? E ela não deixa marcas. Então, você vai relatar através de um discurso, né? E o discurso que vai falar do seu sofrimento. E a gente percebe que na subjetividade, cada ser humano é único, porque cada ser humano tem sua história de vida, tem seus planos, tem seus sonhos, é que nós vamos ter esse conflito da violência moral com a subjetividade. E o que é a questão principal? Hoje a gente vive num mundo onde o trabalho nos
toma conta, né? Tanto é que quando você é apresentado a uma pessoa, né? Obrigado. Você é apresentado seu nome, a primeira coisa que as pessoas perguntam é qual que é a sua profissão. Então, o trabalho, então, ele ocupa realmente todo esse espaço nosso, dentro da nossa mente, dentro da nossa sociedade. E muitas vezes, conforme a gente vê aqui também, a gente tem o assédio como um mal invisível, porque aquele assédio explícito, de gritos, de ordem, de ameaças, de processo administrativo, de não permitir férias, isso é bem explícito. Mas nós temos um assédio, né, que é um mal invisível, que a gente quer dar visibilidade ao que é invisível. Porque a doutora Margarida Barreto, no livro dela, né, ela fala o resumo do assédio moral. É uma jornada de humilhações, né? Nós encontramos nesse livro a humilhação e o medo como subtexto da doença, né? E na sua fase social, de impotência e violência. Por quê? A pessoa fica impotente de reagir. Por isso que é importante que a pessoa procure o sindicato, porque ela não tem condições de enfrentar o lado mais forte, que é o lado assediador, porque ele está ligado à estrutura hierárquica de poder, geralmente, né? Nós temos também casos de assédio, né, com muitos suicídios, que é o caso da Telecom na França, né, que quando ela foi privatizada, implementaram esses métodos, né, violentos, né, de metas, produtividade, corte de gastos, né? E muitas pessoas se suicidaram, assim mesmo como na Foxconn, né, que é uma fábrica coreana que fabrica o iPad, né? De tanta pressão começou a ter esses suicídios. Então a gente vê que o assédio, ele leva ao sofrimento, ao adoecimento e pode levar ao suicídio. E é por isso que nós fazemos esse trabalho de prevenção, né? E nós temos esse assédio invisível, né, que é realizado de forma oculta, dúbia, maliciosa, dando margem a diversas interpretações, atuando no psicológico e emocional da pessoa. Esse é o assédio mais perigoso, porque o assediador, ele engana a pessoa. Ele fala, não, você está bem, e pelas costas ele fala, nossa, essa pessoa aí realmente não serve nem para bater carimbo, igual a gente já ouviu falar, né? Então esse assédio invisível é sempre isso, a pessoa não é informada de reuniões, perde reuniões, não passa informações sobre novos procedimentos, de forma que a pessoa vai assim, parecendo que ela é incompetente, mas na realidade ela está sendo boicotada. E muitas vezes isso gera muita dúvida nas pessoas, e essas dúvidas a pessoa começa a falar, não, o problema sou eu que não estou dando conta. Por isso que quando a gente vivencia um mal-estar, a gente tem que procurar uma ajuda, porque essa ajuda, se for feita no início, ela vai permitir que a gente possa impedir desse assédio acontecer, né? E no caso desse assédio invisível, fica mais fácil para quem está de fora, no caso, né, como eu tenho uma experiência maior, de mostrar, olha, você está sofrendo assédio moral, nós temos que tomar algumas precauções, né? Mas afinal, se tem assédio moral, nós temos que trabalhar com 3 elementos: a organização do trabalho onde acontece esse assédio, e o judiciário é uma organização autoritária, verticalizada e hierárquica. Então é uma organização bem realmente propícia ao assédio moral, porque o servidor ele não tem voz para reagir, né? Ele tem que estar sempre na questão do sim senhor, ou sim senhora, porque o poder está sempre ameaçando com processos administrativos, de impedir a ascensão funcional, né? E nós temos o assediador e o assediado. Mas tudo isso acontece dentro da organização do trabalho, que permite ou não coíbe esse assédio moral. E o objetivo do assediador é desestabilizar psicamente, emocionalmente, profissionalmente o funcionário, após o extenuante processo de assédio moral, transformando a vítima em alguém que se sinta incapaz, incompetente, desmotivado, o que justifica, no caso, a iniciativa privada, a demissão, a perda do cargo de chefia, no caso, serviço público, e a exoneração, mudança de setor. Veja bem, gente, olha a maldade da situação. A gente acha que não, mas tem pessoas que são assim, é o que a gente chama, né, de estrutura perversa. O que é perverso? Perverso é aquele que tem prazer em provocar dor no outro. O prazer dele é ver o outro sofrer. O prazer dele é humilhar.
E não quer dizer que essa pessoa seja um psicopata, mas é aquela questão, né? Todo poder corrompe, quanto mais poder você tem, mais você é corrompido e acha que pode tudo, né? Então, essa que é a grande virada do assédio moral. Porque o assédio moral, como nós já vimos, é uma série de atos que visam humilhar, desmotivar, desmoralizar, né? E esses atos, aos poucos, vão contaminando o psiquismo, a mente, as emoções das pessoas e vão fazendo com que a pessoa adoeça. Porque de tanto falar, nossa, você não dá conta de fazer esses processos, nossa, fulano é muito melhor que você, nossa, por que você não aposenta? Você nunca vai aprender processo eletrônico. De tanto que você ouve isso, você só se sente desmotivado. Aí o que você começa a pensar? Não, realmente a culpa é minha, eu não estou dando conta. Então esse que é o processo do assédio, né? De tantas questões negativas, humilhantes que você ouve, você começa a se sentir incapaz, incompetente. Aí sim, a sua produtividade baixa, você não tem mais motivação e justifica muitas vezes, está vendo? A produtividade dele está terrível. Mas por que a produtividade baixou? Porque a pessoa foi vítima de assédio moral. Por isso que nós fazemos esse trabalho de prevenção, de esclarecer, de dizer que o sindicato está presente, de estar lá no departamento de saúde para atender todos e todas. E essas imagens são assim, marcam muito, né? O que uma pessoa, né, que é vítima de assédio moral sente. Ela, muitas vezes fala, eu me sinto pisado, né? Ao tamanhozinho da pessoa, né? Como é que ela se sente insignificante, né? Essa daí é a mais comum, né? Você não serve, você tem que aposentar, o estagiário aqui ganha menos e produz mais do que você. Isso leva o quê? A gente se sentir um nada, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu me sinto um lixo. E nessas imagens aqui a gente vê, né? Eu me sinto pressionado, pisado, esmagado, né? Olha ali o tamanho da pessoa na cadeira, né? O tamanho que ela se sente na sua insignificância, né? E o que acontece? Nós fizemos aí, durante a pandemia, né? Nós passamos por uns atendimentos online, porque na pandemia aconteceu isso, né? Da noite para o dia, todo mundo teve que exercer o trabalho em casa. Isso foi importante? Foi, porque estava tendo a questão do vírus, né? Um alto índice de contágio, de morte, né? Mas aí, da noite para o dia, você teve que adaptar a sua casa, computador, rede de internet, para poder realizar o serviço. E começou um grande problema, porque esse serviço em casa, que a gente chama de teletrabalho, é um serviço que não existe jornada, é um serviço que é feito pela produtividade. Você vai ter uma meta, você vai ter que cumprir essa meta. E no trabalho, então, até então, você trabalhava por jornada, você trabalhava dentro da sua jornada, o que você fez dentro da jornada está feito. E começou a misturar, então, o que a gente chama de assédio moral online, essa mistura de jornada e produtividade. Ligações e ordem de serviço nos momentos de folga, lazer e descanso. Uso de smartphone e WhatsApps para o trabalho. E esse trabalho contamina o psiquismo. Muitas vezes as pessoas recebem a mensagem de trabalho na sexta-feira sobre algo que só pode resolver na segunda-feira. E você fica com aquele pensamento, nossa, como é que eu vou dar conta de fazer isso? Por que as pessoas foram fazer isso? Estragou meu fim de semana. Aí você começa a ficar com raiva da pessoa que enviou isso. Talvez essa outra pessoa também, ela já está totalmente envolvida por essa roda viva que é o trabalho, né? E muitas vezes também se a pessoa está numa festa, recebe uma mensagem dessa, aí isso que é o problema da emoção, né? Aí já tomou uma cerveja, ou está mais alterado, responde num tom mais agressivo e começa uma situação que você estava certo, mas a mensagem que você mandou de forma agressiva, parece que é você que está sendo o agressor, né? Então, esses nuances do assédio moral, que são muito importantes da gente perceber. A gente teve também essa queixa de ordens confusas das chefias, né? Mandavam áudio, mandavam mensagem de texto que você não entendia, né? E muitas vezes as pessoas criaram grupos, né? De autoajuda, né?
para falar, olha, como é que nós vamos fazer para resolver essa situação, grupos de gerentes, grupos de analistas, para poder realmente ter uma dinâmica de trabalho, né? E a gente vê que nesse teletrabalho, o trabalho extra, né, que seria além da sua jornada, não é computado no mapa de produtividade. Porque muitas vezes, assim, o mapa de produtividade, ele só vai gerar a partir daquilo que você usa no sistema. Mas se você faz outras atividades envolvendo digitalização ou processo físico, esse trabalho não entra no mapa de produtividade, né? A gente viu esse teletrabalho desregulamentado, e era um campo para assédio moral. Olha, tudo pode, não há limites, né? Não há recusa da comunicação, ameaças de PAD, porque só se fala nisso, produtividade. O que eu trago para vocês, gente, é o que as pessoas adoecidas em sofrimento relatam. E eu estou relatando isso para vocês terem consciência de não deixar que essas coisas aconteçam, que você, sem perceber, você pode estar em sofrimento que vai gerar um adoecimento, né? Então, quais são as consequências para a saúde do trabalhador, né? Quando a pessoa parte do sofrimento para o adoecimento, nós vamos ter basicamente, como consequência do assédio moral, esses 4 quadros clínicos. Ansiedade, né? Por causa da exigência de trabalho, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? O processo eletrônico permite que as entradas sejam assim, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós não somos, né, máquinas, né? Porque muitas vezes essas demandas de entrada são feitas por robôs de firma robôs inteligentes de firmas de advocacia. E a gente perdeu, né, vocês servidores perderam aquilo que é a satisfação de ver o serviço feito. Porque se no processo físico chegava na sexta-feira e você fala, não, eu vou deixar minha mesa limpa para chegar segunda-feira e começar tudo de novo, hoje não, porque você não consegue nunca deixar sua caixa de processo eletrônico limpa, porque vem sábado, vem domingo, continua chegando, e por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir dar conta dessa demanda. Então é isso que nós temos que estar alertas também. Não estou dizendo que as pessoas têm que ser preguiçosas, não fazer o serviço, mas tem que entender os seus limites, porque o servidor público é muito comprometido com o serviço. E com esse comprometimento, ele vai adoecendo, porque ele ultrapassa seus limites. E nós temos que ter o tempo familiar, o tempo de lazer, né? Outra consequência também, né, do sofrimento é a depressão, né? A gente vê que o quadro de depressão está aumentando muito no trabalho, porque essa sensação de incapacidade por não conseguir realizar as tarefas e cumprir as metas, né? O estresse, né? O estresse é importante. Se você está muito irritado, está tendo muita explosão emocional, está tendo muitos problemas assim que podem resultar em problemas cardiovasculares, o estresse, né, ele vai aumentando a sua carga aí de hormônios dentro de você, e você vai tendo um ataque cardíaco, vai tendo aumento de pressão e pode ter um risco de infarto e AVC. E o pior de todos é o burnout, né? O burnout é o esgotamento profissional. É uma síndrome de um estresse crônico no trabalho, veja bem, estresse crônico no trabalho que não foi administrado por êxito, com êxito se caracteriza por 3 elementos: sensação de esgotamento, cinismo, sentimentos negativos. Então, quando você já está com o burnout, é como se o cérebro da gente fosse uma fogueira acesa, fosse um palito de fósforo aceso. E o burnout é quando aquela chama apaga, fica aquele palito de fósforo apagado. E o grande problema do burnout é que não tem recuperação. E ele é uma consequência do estresse. Aí vocês podem me perguntar, mas aí, Arthur, como é que nós podemos fazer para evitar chegar nesses quadros? Ora, a gente tem que entender primeiro que se o assédio fragiliza a vítima, se a gente começa a desenvolver um sentimento que eu sou incompetente, de baixa humilhação, de vivenciando essa humilhação todo dia, né? Você vai trabalhar, porque uma coisa é você trabalhar preocupado em bater as metas, outra coisa é você trabalhar, e além de estar preocupado em bater as metas, você vai, nossa, o que vai acontecer hoje no meu trabalho? De que eu vou ser xingada? De que eu vou ser chamada hoje? O que vai acontecer? Então você vivencia essa humilhação que vai gerando crise de angústia,
o cansaço é maior, com medo de errar, você começa a fazer as coisas de uma forma mais lenta, né? Você vai ficando nervoso, pensamentos obsessivos, culpa e vergonha. Então, se você está sentindo algum desses sintomas aí, é sinal que você está em sofrimento por questões relacionadas ao trabalho. É importante procurar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, ou procurar o sindicato para orientações, né? E as vítimas de assédio mantêm o sentimento de terem sido rejeitadas, maltratadas, desprezadas, humilhantes. E que é pior, né? O impacto traumático do assédio é tão grande que o assediado não gosta de lembrar, tem vergonha do acontecido, continua a se sentir culpado e muitas vezes percebe que foi vítima de assédio quando está desligado da empresa, ou quando já saiu do setor, né, e percebe que o setor que ele foi é diferente. Infelizmente, muitas vezes a pessoa vai para um setor, quando muda de setor, vai para um setor já estigmatizada, né? Então, essa questão do assédio é muito importante, porque veja bem, você é assediado, você é humilhado, você adoece e você acha que a culpa é sua. Esse que é o assédio moral. Você introjeta a culpa, é aquela mesma história da mulher que é estuprada e que acha que a culpa foi dela. Ela é vítima. O pessoal de assédio moral, que sofre assédio moral, é vítima. E mesmo assim você se sente culpado. Então por quê? Porque você já está em sofrimento. O seu emocional já foi abalado, o seu mental já foi abalado. E é justamente isso que a gente quer impedir. E aí eu trago uma informação. Tem alguns sintomas. O que é o sintoma? O sintoma é aquilo que é visível. É como se a pessoa que estivesse no sofrimento do assédio moral fosse esse iceberg aí. O sintoma é aquela ponta ali, é o que aparece, é o que emerge. Mas o problema está mais profundo, né? Então, o que seria esse sintoma? Olha, tristeza, desânimo, choro, uso de medicamentos em excesso, alcoolismo, absenteísmo, você começa a faltar ao trabalho, sair mais cedo, chegar mais tarde, e o presenteísmo, você vai trabalhar, mas você não consegue se concentrar, você está presente fisicamente, mas você não consegue raciocinar. Isso já é um sinal de gravíssimo sofrimento e que você deve realmente estar atento para você não cair no esgotamento profissional. Nós temos outro problema também, que é o problema da falta de solidariedade, porque muitas vezes quando a pessoa adoece de um transtorno psíquico, elas têm uma licença de 2 meses, 3 meses, né? E o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela volta ao trabalho e as pessoas, você ficou 3 meses fora, agora você vai ter que me ajudar no trabalho, que eu ajudei no seu trabalho. Ou seja, essa própria organização de trabalho vai fazendo assim, não, se eu adoecer, eu vou ter que distribuir o serviço aí para os meus colegas, e depois eu vou ter que fazer o deles, então a pessoa continua indo trabalhar, né? E muitas vezes a gente vê situações que as pessoas pedem desculpa aos colegas pelo atestado. Gente, ninguém quer adoecer, né? Então vão ter um pouco mais de consideração com essa pessoa que está voltando do trabalho, porque ela está voltando num processo de sofrimento, ela ainda tem que se adaptar. É uma ruptura muito grande, todo mundo tem como se diz, uma resistência muito grande de procurar um psiquiatra, né, de tomar medicamento, e geralmente quem está do lado, é o familiar que fala, não, eu não estou aguentando mais, você está nervoso todo dia, ou você chora todo dia, ou você fica aí só falando de trabalho, dos problemas, que são as ideias fixas, né, o pensamento obsessivo. Então vocês estão vendo como é que o assédio moral é complicado para vocês que trabalham no campo jurídico, né? Que no campo jurídico precisa muito das provas, né? Então o importante no assédio moral são as testemunhas, porque as provas são subjetivas, que a pessoa fala, não, ele grita comigo, mas comigo não, justamente porque foi escolhido alguém para ser a vítima ali, para servir de exemplo, né? E a gente vê muita falta de solidariedade, né, entre os companheiros, quando tem uma transferência para outro setor, a pessoa chega estigmatizada, fala, não, essa pessoa eu não quero, que ela está vindo uma licença de 6 meses, não vai servir para mim. Quando na realidade a pessoa, quando ela está no trabalho, ela tem que ser adaptada, porque você adoece e depois você tem que realmente entrar no ritmo, né, para
conseguir. Volta aos mesmos problemas. Olha esse exemplo para mim é concreto. Uma servidora, 8 anos fazendo audiência. Veja bem, a gente sabe o que é audiência, né? A tensão que é, o juiz, as partes, o ambiente, a digitação rápida, sem erros, que tem que ser feito. A servidora trabalhou 8 anos. Chegou um juiz novo que humilhava, gritava e gritava constantemente seu trabalho, ela adoeceu. O que acontece? Vai voltar para o mesmo setor. Então esses são casos que o sindicato tem que intervir para mostrar, olha, não tem condições, olha o histórico dessa pessoa, que a pessoa não tem força para o enfrentamento. Então ela volta, é como se voltasse realmente para o lugar onde ela adoeceu. O que vai acontecer? Essa pessoa vai adoecer de novo. E o objetivo do assediador é sempre esse, mostrar que a pessoa é incompetente, né? Que ela não dá conta do serviço, né? Então nós já falamos, né? A gente vê aí esses quadros aí, né, do estresse, vai virando para o burnout, pode ir para o suicídio, né? Nós temos o caso também dos workaholic, né? São aquelas pessoas viciadas em trabalho, né? Quantas vezes a gente ouve assim, não, eu trabalho aqui há 30 anos, nunca tirei férias. Bom, essas pessoas têm uma capacidade de trabalho monstruosa, mas nem todos são iguais a ela. Porque igual eu falei no início, né, pessoas são diferentes, né? E nós temos que então impedir essa consequência do estresse no início do processo, é procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, se afastar do trabalho, procurar o sindicato. Em termos políticos, né, o que o sindicato busca é uma mudança na gestão e na política de metas, né? Em termos individuais, é o de sempre, né? Desenvolver atividades físicas, de lazer, de prazer, tentar se desconectar do trabalho, valorizar a vida afetiva familiar, pessoal, social, férias e folgas prazerosas, porque muitas vezes as pessoas tiram férias e continuam respondendo questões de trabalho, né? Porque tudo depende dela, e se desligar o telefone, então, ainda é punida. Então, olha que mundo que nós estamos vivendo e como é que isso vai gerando esse sofrimento todo, né? E muitas vezes, né, a gente não queremos evitar que as pessoas cheguem nesse quadro, né? Então, nós também trabalhamos com as recomendações da OIT, que são soluções preventivas, né? Quando a gente está aqui falando de assédio moral, quando a gente está orientando, quando nós estamos atendendo pessoas individualmente ou em grupo, quando os diretores do sindicato eles vão nos tribunais para conversar com os gestores, explicando que o assédio moral está acontecendo, que tem que ser eliminado, e que é necessário agir na fonte, na raiz, não deixando que cresçam essas práticas perversas, né? E a gente tem que entender as causas e motivações, né? Porque muitas vezes as pessoas querem fazer um assédio moral, um magistrado quer fazer um assédio moral contra um gerente de secretaria porque ele quer pôr uma outra pessoa no lugar dele, ou então quer fazer um assédio moral contra um assessor porque ele quer pôr outra pessoa, e a forma dele tirar essa pessoa é humilhando, menosprezando, de forma que a pessoa caia a produtividade, fique desmotivada e justifique então, né? E a gente entende que não adianta só criticar o assediador, nós temos que mudar essa organização do trabalho. E eu acho assim, aconteceu uma coisa em 2020, algo que realmente eu não esperava, e que está sendo muito útil para nós do sindicato, porque até então o assédio moral era uma questão sindical, muitas vezes as pessoas falavam, juiz, embargador, que assédio moral é coisa de gente preguiçosa, de gente que não quer trabalhar, mas hoje o próprio Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 351 de 2020, ele instituiu a política de prevenção e combate ao assédio moral, assédio sexual e todas as formas de discriminação, a fim de promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável no âmbito do Poder Judiciário. E essa resolução, ela foi adaptada para os tribunais, então tanto o TRT, quanto o TRF, quanto o TRE, tem agora que desenvolver uma política de assédio moral e criar comissões para combater o assédio moral. Por esse lado é bom. Agora, qual que é o lado negativo? Essas comissões são compostas, na sua maioria, por juízes na primeira instância e desembargadores na segunda instância. Mas o sindicato tem um papel lá, tem um representante dos trabalhadores, tem o sindicato, mas já é
como se diz, uma evolução, porque agora o fenômeno assédio moral é reconhecido dentro da instituição. Então fica mais fácil do sindicato cobrar uma atuação, né? E aqui a gente tem as definições, né, que é muito importante, eu recomendo para vocês, depois é só digitar Resolução 351/2020 no CNJ, que para fins dessa resolução, olha só, o assédio moral, aquele mesmo conceito que a gente falou, processo contínuo reiterado de condutas abusivas. Pronto. Se está tendo um conduto de abusivas, né, de forma reiterada, é o assédio moral. E isso é importante que, independente da intencionalidade, atente contra a integridade, identidade e dignidade humana do trabalhador, por meio da degradação das relações socioprofissionais do ambiente de trabalho. Olha aí, exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes. Então, a própria resolução do CNJ já está falando aquilo que eu comentei: discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológico. Bom, então, para as pessoas que acham que a assédio moral não existe, está aí, ó, na resolução do próprio Conselho Nacional de Justiça. Tem também esse conceito novo, né, que é o assédio moral organizacional, que é o processo contínuo de condutas abusivas amparada por estratégias organizacionais ou métodos gerenciais que vivem a obter engajamento intensivo dos funcionários ou excluir da instituição aqueles que a instituição não deseja manter em seus quadros, por meio de desrespeito aos seus direitos fundamentais. Esse assédio organizacional é um pouco mais complicado, porque no meu entendimento, quem cria esse assédio organizacional é o próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, se por um lado ele fala de assédio moral, por outro lado, com essa política de métodos de produtividade, muitas vezes o magistrado não tem culpa, não, porque ele recebe lá do CNJ e tem que cumprir aquelas metas, tem que acabar com o estoque processual, tem que cuidar dos processos em andamento e vai repassando isso para o grupo de servidores. Então está todo mundo adoecido. E se não der conta, vem corregedoria. Por isso que a gente tem que entender que, olha, nós temos que adaptar essas metas para a realidade de cada tribunal. Mas para isso precisa de diálogo. E será que o grupo consegue diálogo com os gerentes, com os magistrados? Por isso que é importante vocês terem consciência desses direitos. A questão do assédio sexual, que existe e ainda é mais difícil de denunciar, porque geralmente o assédio sexual é feito de uma forma que não tem testemunha, que é a palavra da pessoa contra o assediador. Geralmente o assediador é alguém que tem um cargo de poder, que vai ameaçar, que vai induzir a pessoa que ela aceite, né, ser vítima desse assédio sexual. E a pessoa que nega o assédio sexual começa a sofrer o assédio moral. Então, essa questão também, né, do assédio sexual, né, conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos, outros meios, com efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar sua dignidade ou lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante e desestabilizador. O assédio sexual, gente, também tem aquela questão que é sutil, né? Da pessoa chegar, tá sempre te abraçando, querendo te dar beijinho, pondo a mão no ombro, né? Então, o ambiente de trabalho não é um ambiente de intimidades, né? Então, também essa resolução aborda o assédio sexual. A questão da discriminação, né? Que compreende toda a distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, opinião política, ascendência, origem social, idade, orientação sexual, identidade, expressão de gênero ou qualquer outra que atente contra o reconhecimento ou exercício em condições de igualdade dos direitos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural, laboral, em qualquer campo da vida pública. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. Bom, eu acredito que nessa questão da discriminação, nós temos aí um campo muito grande, né? Porque quantas pessoas não são discriminadas por causa de gênero, né? Vocês, mulheres,
É só no serviço público que as mulheres recebem o mesmo salário que o homem, né? E a mulher está sempre tendo que provar mais, né? Fazer mais para provar, eu sou tão boa quanto o homem. Questão da religião, né? Questão da deficiência, né? Abre-se vagas para deficiência, mas não dão condições de trabalho, né? Questão da idade, né? Nós temos a questão do etarismo, né? Ah, você está velho, você não dá conta de nada, por que você não aposenta? Isso é uma forma de discriminação, isso vai afetar a sua subjetividade, né? E a saúde no trabalho, essa dinâmica de construção contínua e que esteja assegurado os meios e condições para a construção de uma trajetória em direção ao bem-estar físico, mental, social, considerado em sua relação específica e relevante com o trabalho. Então, nós entendemos que com essa resolução aí, fica mais fácil do sindicato trabalhar e nós estamos sempre aí à disposição de vocês para orientações, atendimentos, esclarecimentos, né? Tem aí o meu contato, vocês podem ligar lá no sindicato também, estou lá presencialmente terça e quinta, e precisando também, tem o WhatsApp que vocês podem enviar as mensagens. Agora, para mim seria importante, né, aproveitar esses 5 minutinhos que me restam aqui, se pudesse alguém relatar alguma situação, se alguém quisesse comentar alguma questão, se alguém tivesse alguma dúvida, estou aqui à disposição e também vou ficar aqui, quem quiser depois conversar em particular comigo. É isso que eu queria trazer para a abertura aí do nosso evento e agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado. Eu achei interessante a evolução dos conceitos, né? O conceito da escritora lá falava de ser intencional, né? E nem sempre o assediador é intencional, às vezes ele está replicando um comportamento que ele, né, teve na vida, seja no familiar, no corporativo, e ali a resolução já ampliou isso para o não intencional. E o segundo ponto que eu queria falar é que realmente o assédio é uma coisa muito a 4 paredes, é igual a vida do casal, né? Só os casados dentro da casa dele é que sabem o que acontece. Porque eu trabalhei no setor lá em Belo Horizonte, do lado meu tinha um outro setor com 11 servidores, uma secretária, e era recorrente a secretária e o nosso setor ia elogiar os servidores. Meus servidores são maravilhosos, são bons, são isso. Aí a gente entrava no setor dela, estava todo mundo lá, tranquilo, conversando. Aí um dia, sem mais nem menos, de repente, todos os 11 servidores entraram com uma representação contra ela por assédio moral. Eu achei que, como assim? Era tudo tão feliz, tão bonito, mostrava fotos, tinha festa, e de repente aquilo. E foi verídico, porque ela perdeu o carro, ficou afastada do carro, perdeu o carro. Então, e assim, e é engraçado, porque era uma pessoa que era, inclusive, esposa de magistrado. Então, assim, o alcance da situação devia ser realmente muito grave, né? E é para ressaltar isso, que é uma coisa mesmo subreptícia mesmo, é muito difícil de perceber e dos próprios assediados se perceberem, né? E a outra situação que eu vivenciei também aqui em Juiz de Fora, nós tínhamos 2 colegas, uma colega, todas as 2 faziam sentenças, e uma era elogiadíssima pela secretária, que ela faz sentenças maravilhosas, cheias de citações, em outras línguas, enfim, eram realmente maravilhosas. E ela fazia 1, 2 sentenças por semana. A outra colega que ninguém elogiava, que era bem pragmática, não fazia sentenças tão lindas, tão longas, ela fazia 15 sentenças por semana. Então ficava assim, mas puxa vida, o que acontece? Por que acontece isso? A outra, eu imagino, depois, anos atrás, depois de eu ter passado por um processo de assédio, ter sido colocada à disposição, eu fui fazer terapia e eu percebi. Ela no afã de ser aceita, de não ser, não ser diminuída em relação a que fazia sentenças minhas, ela se acabava no trabalho e fazia aquele monte de sentença, e depois adoeceu, teve câncer, teve... Então, assim, é todo um processo de adoecimento que é muito lento, claro que o câncer é em decorrência disso, mas a tristeza, o desabor, tudo vai se apropriando da pessoa, e a imunidade da pessoa vai em resposta, vai permitindo que se entre tudo. Então é só um alerta, mas eu gostaria de fazer nesse sentido. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa?
eu gostaria de falar porque eu estava removido, né, pelo Sinar para Paraíba. E voltei agora nessa redistribuição e aconteceu comigo o assédio lá, tive burnout. E o que aconteceu comigo foi, eu acho que foi um assédio institucional, porque como eu sou agente de polícia judicial, constantemente eu era obrigado a fazer atividades que não eram minhas, né? E chegou num ponto mais de, como a minha formação era de militar, de policial, chegou num ponto que eu não resisti mais e fiquei afastado vários meses. Então dizer para os colegas que isso acontece, né? Acontece muito e é muito ruim. E assim, se tiverem colegas com essas situações e tudo mais, deem apoio, porque é muito difícil para eles. Obrigado. Vocês verem que o sofrimento leva ao adoecimento e esse afastamento, né? Então é importante essa questão de a gente tentar conter desde o início, né? Alguém mais gostaria de dar um depoimento, uma fala? Gente, eu gostaria só de reforçar com vocês a importância de que cada caso desse seja levado ao conhecimento do sindicato, que o Arthur já tão bem relatou aqui para a gente. Nós tivemos há uns anos atrás, não sei se o Arthur recorda disso, o caso de uma colega da Justiça Federal que trabalhava em Lavras. Ela, em estado adiantado de gravidez, ela sofreu um assédio por parte de um juiz que mandou que o chefe de secretaria, não sei o termo que usava, chefe, diretor, não sei, monitorasse as vezes que ela ia ao banheiro para urinar. Eu acho que todo mundo sabe que uma mulher em estado adiantado de gravidez vai várias vezes ao banheiro. Então, o sindicato agiu, nós conseguimos transferir esse juiz. Houve um processo ele se sentiu ainda coagido, né? Mas foi uma vitória e uma coisa assim que é terrível. Isso existe muito. Então é fundamental, procure o sindicato, delate, porque às vezes você sozinha falar de um juiz é muito complicado. A estrutura de poder ela é muito forte. Então o sindicato está aí para abraçar e comprar a briga do filiado. Pessoal, bom dia a todos e todas. Eu acho que a gente tem que socializar e se apegar a outros colegas que passaram por esse momento difícil, né? Então, eu também tive um momento, alguns amigos e amigas me ampararam e eu acho que talvez tenha sido esse o motivo que eu entrei nesse mundo de representação classista, porque eu tentei suicídio. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. E graças a Deus eu consegui sair, né, dessa situação com a ajuda do Lobato, amigos. Então, acho que é importante falar, é importante trazer aqui, porque um ajuda o outro. E a intenção do Departamento de Saúde e Combate a Assédio Sexual e Moral do sindicato é para isso mesmo. Tá? Obrigado, gente. Alguém mais, por favor? Bom dia a todos, e todas, né, que agora todos e todas. Eu queria dizer o seguinte, que eu tenho convivido muito com o pessoal que trabalha na Justiça Federal. Justiça do Trabalho também, nós já sabemos, colegas aqui que foram colocados à disposição, que não poderiam nunca ter sido colocados, porque era a pessoa que mais trabalhava no local de trabalho. Eu sou testemunha do que sofreu a nossa companheira Gorete no ambiente de trabalho. Então, tipo assim, uma coisa que a gente ficar assim, não é possível, gente, que aconteceu isso, porque é uma pessoa que se dedicava, fazia mais do que ela tinha obrigação de fazer, todo dia. Mas acontece que esse assédio tem que ser olhado com carinho também, porque está acontecendo muito, principalmente agora, na Justiça Federal, estão fechando várias sessões, como a de Contagem, que vai para Belo Horizonte, e outras aqui da região. O pessoal aqui em Juiz de Fora está apavorado também.
sabe o que vai acontecer, se eles vão ficar aqui, se eles vão, para onde que eles vão. Então está assim, geral, um ambiente de trabalho horrível, porque não está havendo, eles estão psicologicamente, eles estão apavorados, porque eles não sabem o que vai fazer, o que vai acontecer com eles. Então eu acho muito ruim a gente não ter uma democratização também do judiciário, que a gente possa, quanto sindicato, estar participando das decisões da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho. Tinha que ter um representante nosso lá dentro para estar defendendo os servidores, porque tem gente que está adoecendo por causa disso. Vai sair de onde tem uma vida tranquila, com a sua casa, com a sua família, já tem um ambiente de trabalho, vai ter que mudar porque o serviço vai acabar, por exemplo, lá em Contagem, vai para Belo Horizonte, o TRF6, ou não. Entendeu? Então a vida das pessoas está ficando de cabeça para baixo. As pessoas não estão levando em consideração os servidores públicos. Isso aí é uma coisa que a gente está lutando, tem que lutar constantemente aí no nosso sindicato, e a gente agradece muito ao senhor aí por estar dando essa palestra aí. Obrigada. Muito bons os depoimentos, né? A gente vê que o mundo do trabalho tem muito mais coisas, né, do que o assédio moral, né? Porque esse fechamento de sessões não deixa de ser um assédio institucional, né? A instituição decide e cumpre. Alguém mais quer falar? Pois não? O exemplo do TRE foi o primeiro, né, a sofrer, né? Foi. Tá. Nós vamos aqui na palavra do Carlos aqui, encerrar então os debates para a gente poder ouvir aí o nosso próximo palestrante, tá ok? Bom dia. Realmente o problema da saúde mental está acometendo muitos servidores da nossa justiça. Isso, infelizmente, não é levado em consideração pelas administrações, que só exigem produção cada vez maior, e nós ficamos naquela situação difícil, cada vez mais. Eu tenho colegas na ativa ainda que estão passando maus momentos. O trabalho telepresencial, o teletrabalho, tem causado muitos problemas com essa nova normativa do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça. Isso tem abalado muito a vida dos servidores. Eu espero que a gente consiga reverter essa situação, porque o mal causado na saúde mental dos servidores talvez seja danos irreparáveis. Então, eu agradeço a todos a oportunidade e vamos dar sequência aqui com a Margarete, então. Obrigada, Lobato.